CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer o Passo para Frente, o 6º programa Passo para Frente, e hoje a gente vai estar falando de investimento anjo e a gente trouxe duas pessoas muito importantes para esse segmento, que tem um histórico muito importante para dividir com a gente. Em primeiro lugar, deixa eu apresentar Fábio Certo, da Certus Software, tá? Empreendedor, recebeu aporte de investimento anjo, tem muita experiência, ele vai se apresentar melhor do que eu, porque falar melhor do que eu, você vai falar muito melhor. E, do outro lado, a gente está trazendo alguém para pontuar esse ponto de investimento anjo, de quem, não só de quem recebe o investimento, mas aquele que avalia as empresas para receber o investimento, para fazer esse investimento anjo. Ricardo Razuc é especialista em análise financeira, tem um currículo maravilhoso e, dentre outras coisas, especialista em valuation. Eu vou começar primeiro agradecendo e pedindo para Fábio, se apresenta para as pessoas, dá mais detalhe, e depois o Razuc fala um pouquinho. Manda ver. E aí, primeiramente, obrigado pelo convite aí do Tarcísio em participar dessa live, né? Porra, valeu, obrigado por estar conversando aí com o Ricardo e com o Tarcísio, é um prazer imenso, tá? Eu sou o Fábio Egger, eu sou fundador da Certus, nós somos uma startup aqui de Curitiba, né? E somos especialistas em gestão de pequenas indústrias, né? Nosso objetivo é reduzir a mortalidade das pequenas indústrias. Nesse momento, nós já temos uma plataforma de gestão, né? Com mais de 300 pequenas indústrias dentro dessa plataforma. Já recebemos investimento seed, recebemos investimento anjo, já passamos por processo de aceleração, já tem uma bagagem aí bem bacana para contar, né? E a nossa missão agora é justamente criar um banco digital, né? Então a gente está aí num processo bem legal aí, criando um banco digital e realmente tentando concorrer com esses grandes players aí do mercado. Razuc, a palavra está com você. Olá a todos. Prazer aí estar aqui com você, Tarcísio, Fábio. Tarcísio já é meu amigo de longa data, o Fábio está começando agora, né? A nossa amizade. E vai ser legal, né? Bater esse papo. Eu trabalho há muito tempo na área de finanças, tanto na parte prática mesmo, da mão na massa ali, dentro das empresas, como academicamente, trabalhando com pesquisa e principalmente dando aula. E é bom, né, a gente ter essa conexão mercado com a academia para desenvolver e gerar frutos para todos. Bem,
Beleza, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é interessante, Fábio, e o Razuca, eu estava conversando com ele. O Fábio, eu conheço um pouco da sua história, vocês não conhecem as histórias de cada um, mas eu conheço um pouco das duas. E eu conversando com o Razuki, né, toda vez ele sabe, eu também sou empreendedor, então já recebi algumas oportunidades, alguns convites, algumas propostas para investimento anjo. Eu ainda não achei um momento adequado. Mas uma coisa que eu conversei, por isso que eu quis muito a presença do Razuki, é que o Razuki me falou uma coisa muito engraçada, interessante, né? E que é bom a gente desmistificar em relação às pessoas que vão estar conhecendo, vão estar ouvindo a gente, e desmistificar esse faz de conta que se fala de investimento anjo, às vezes, né? As empresas acham que o dinheiro é a solução para tudo. E uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, que ele falou, cara, infelizmente, na hora que algumas empresas vêm trazer projetos para a gente faz o empreendedor chorar. Conta um pouco o que é isso, Razuki. Diz a tua experiência de fazer hoje. Você não vai fazer ninguém chorar, não, mas conta um pouco dessa experiência. Porque eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Na verdade, não é claro que isso aí é uma brincadeira, né? Mas é porque a visão do investidor é uma visão que está muito apartada, né? Está muito separada da visão envolvida emocionalmente do empreendedor, né? O empreendedor, quando ele está desenvolvendo ali a ideia do negócio dele, a startup, ele se envolve tão fortemente, né, com aquele, quase um filho, né? Às vezes é um filho, né? Que no início o empreendedor ele enxerga de maneira muito enviesada, né, as coisas. Algumas ele enxerga melhor e outras ele enxerga, digamos assim, entre aspas, né, pior do que o investidor. Porque o investidor ele não vai entender tão bem assim do negócio quanto o empreendedor, mas ele vai entender do que ele quer, né? Ou seja, olha, o que me interessa aqui como investidor, de uma maneira geral, é que o meu capital seja valorizado. A princípio é isso e assim, é a base, né, de toda a lógica. Existem N métodos aí para calcular, né, fazer o valuation do negócio. Quanto mais incipiente for o negócio, quanto mais no início o negócio estiver, mais difícil é fazer esse valuation. Porque você tem... O valuation ele é todo calcado numa projeção futura, né? Uma expectativa futura de geração de fluxo de caixa. Então, por isso que esse tipo de investimento é um investimento que envolve um risco um pouco maior, né, do que investimentos mais maduros, mas, por outro lado, pode gerar uma valorização muito maior e muito mais rápida do que os investimentos mais maduros. Então, quando eu tenho essa brincadeira de fazer chorar, é porque o empreendedor, às vezes, ele está tão empolgado, né, que ele não consegue enxergar alguns detalhes que o investidor vai conseguir enxergar, do tipo, tá bom, mas você está dizendo que vai entrar nesse mercado? Mas me prova que você vai... Me prova, não. Tenta, né, argumentar e me convence que você vai conseguir entrar nesse mercado. Escrever numa planilha, né, escrever num documento, é muito fácil, né? Isso a gente faz na academia, né, em sala de aula. Aí, vamos lá, passa um trabalho para os alunos, monta um plano de negócios. Aí o aluno vai lá, monta um business plan, tudo coerente. Assim, a gente busca muito mais coerência, né, numa sala de aula, do que a execução, né, que é o que o empreendedor tem que fazer. Então, para fechar aqui, para não me alongar muito, eu dou muitas aulas de MBA, né? Eu falo sempre para os alunos, olha, o trabalho de vocês é muito mais difícil do que o meu. O meu aqui de explicar, dar aula, porque eles acham que o papel do professor é super complexo, né? Uma coisa assim, o cara precisa estudar a vida inteira. Mas eu já vejo de outra forma. O cara que tem que fazer o negócio acontecer tem um desafio muito mais complexo do que o meu. Eu ali estou dando umas dicas, né? Olha, cuidado com isso, o capital de giro, o investimento, o endividamento, usa esse indicador aqui para te acender uma luzinha e tal. Mas quem vai sofrer na pele na hora é o empreendedor. Então, eu acho que é isso. É uma brincadeira, mas que às vezes chama o empreendedor para uma sensação mais realidade. Bem, Fábio, eu ia te fazer uma pergunta que acontece rotineiramente comigo. Semana passada, só na semana passada, por isso que foi a gente pensando nesse tema, só na semana passada foram 2 amigos meus. Tem uma até que está no Canadá, que recebeu uma proposta de aporte por um percentual de equity da empresa, e outro cara no Brasil me ligou para exatamente, cara, me dá uma luz aí, como é que vocês fizeram, o que vocês não fizeram? Falei, cara, troquei uma figurinha com eles, falei, se você quiser, como é que você está fazendo? Eles já tinha uma pessoa, se não indicar o Ricardo, né?
E aí eu queria perguntar para você, quando você entendeu que era hora de buscar o teu investimento anjo, ele veio até você ou você correu atrás dele? Como é que foi essa situação? Então, o primeiro ponto é você realmente ter a certeza de quando que é o momento de você procurar esse investimento, né? Então, eu tô com uma ideia de montar um negócio. Cara, ideia vale R$10 a bacia, já diziam, né? Então, é muito difícil você conseguir, principalmente aqui no Brasil, você conseguir um investidor, né? E realmente nessa fase de idealização, né? Então, a gente chama que essa fase de idealização, cara, quem vai investir em você são family, friends and fools, né? Então, vamos lá, teus amigos, tua família e alguns tolos, né? Então, alguém realmente que te acredita no potencial. Claro, diferente de se você já fez algum fato relevante, né? Então, por exemplo, vamos pegar lá, o Michael Jordan vai abrir uma franquia relacionada a basquete. Obviamente, todo mundo vai investir nele e vai querer botar dinheiro só na ideia dele. Por quê? Porque é um cara relevante no mercado, que entende sobre o assunto e principalmente já provou, né? Então, quem está começando agora, você realmente numa fase de idealização, é muito difícil você conseguir Mas eu tô falando buscar. Como que você entendeu que era o momento? Vamos lá. Eu fui em que buscar. estágio na tua empresa? A gente já tinha mais de 100 clientes, nós já tínhamos, eram em 6 funcionários, né? Em 6 pessoas dentro do time, a empresa já estava me pagando e pagando todos os sócios, né? A gente já era positivo, então a gente foi procurar justamente o investimento, depois de passar por uma rodada de aceleração, num programa de aceleração de uma startup, da Baita Aceleradora, né? E depois do ciclo dessa viagem de aceleração, não, agora eu preciso de dinheiro para crescer, porque eu já validei meu negócio, eu já validei meu mercado, eu tenho cliente pagante aqui dentro, né? Agora eu preciso de dinheiro justamente para quê? Para colocar dinheiro para executar essa máquina para fazer ela crescer. Então, foi exatamente nesse momento que a gente foi buscar investimento. Beleza. E, Ricardo, aí eu volto a pergunta para você. Você nessa situação, você é muito mais procurado quando você vai avaliar um investimento pelas startups ou qual o cenário que você mais gosta? Você está antenado no mercado, vendo o que está acontecendo e de repente passa aquela live e você fala, opa, eu quero saber mais a respeito dessa. Como é que funciona? Quando eu quero saber o seguinte, qual é o perfil que mais te seduz como alguém que busca mercados para investir? Eu não sei se teria assim, o que mais me seduz, porque as duas situações são interessantes. Né? Quando a ideia ainda é embrionária, né? Mas é claro que não pode ser só a ideia, né? Já tem alguma coisa sendo desenvolvida ali, um MVP, né? Enfim, esses termos todos que o pessoal gosta de usar. É interessante você ver, porque você vê ali as pessoas investindo, né, tendo coragem, né, de começar uma coisa meio que do zero, e realmente tem ideias que são muito interessantes. Às vezes a ideia não vinga muito, mas a ideia em si, ela é interessante. Então aí tem o desafio de não perder a ideia, né, de fazer com que a ideia vire efetivamente algo que tenha valor de mercado. Porque a gente sabe que uma coisa é valor de mercado, outra coisa são outros valores, né? Não existe só valor de mercado na vida, né? A gente tem outros tipos de valores em jogo. Mas quando uma pessoa está procurando um grupo, né, de investidores, como o Fábio falou, né, no início, o objetivo dele, normalmente o objetivo inicial do empreendedor, no início, é se pagar, né, ou seja, sair do negativo, ficar no 0 a 0, para fazer a coisa rodar, deixar ali ter um mínimo, né, de clientes, né, de preferência não ficar dependendo de apenas um ou dois grandes clientes, para não ficar num risco muito elevado. Então, só que essas coisas demoram, né? Eles vão acontecendo aos poucos, muita luta, e aí chega no segundo ponto que você falou, o ponto é que a empresa já está bem estruturadinha, né, como o Fábio falou, já estava pagando os sócios, e aí eu consigo convencer, ou pelo menos eu tenho boas chances de convencer um grande ou grandes investidores de que o que só está me faltando agora é mais capital para conseguir acelerar o processo. Ou seja, se eu tivesse dinheiro no bolso, eu colocaria, mas eu não tenho. Então, vem ganhar dinheiro comigo, né? Vamos dividir, né? Vamos dividir o bolo. Você tem dinheiro, eu tenho o negócio rodando. E isso faz parte do sistema econômico, né? Do sistema... qualquer sistema econômico, mas mais ainda no sistema capitalista,
No próprio sistema comunista, você precisa de investimento, né? Você precisa de um grande aporte de capital, sempre. Então, esse aporte de capital, quem tem que fazer é quem tem capital. E nem sempre o empreendedor tem o capital. Normalmente não tem, né? Mas aí cabe uma pergunta, e é uma das coisas que eu já vivi, eu não sei se o Fábio, é para os dois. A maioria das perguntas aqui é para os dois, nessa encaixa perfeitamente. Eu já vivi isso em situações que foram engraçadas num primeiro momento, foram até agressivas por parte de investidor, do cara chegar e desmerecer, porque, olha, quem precisa de dinheiro é você, exemplo, né? Quem tem o dinheiro meio que manda. E a gente, como startup, dependendo do planejamento que a gente tiver, ou da expectativa que a gente tiver desse investidor, a gente sabe dizer não. Nesse desenho, investidor startup, nesse cenário, investidor startup, às vezes a gente não tem uma relação meio desigual. Como é que a gente faz? Por exemplo, Fábio, como é que você lidou para ter um pouco mais de força na hora de negociar um investimento anjo? O principal ponto nisso é conhecimento, tá? Então vamos lá. O empreendedor conhecer e o empreendedor escolher quem é seu investidor. Ótimo. E não ao contrário. Então, a partir do momento que você conhece os players no mercado, porque são alguns, né? Existem alguns players, existe, por exemplo, né, vamos colocar Anjos do Brasil, existe Bossa Nova, existe vários outros fundos, né, que já estão no mercado, existem pessoas físicas também, enfim. Então, a partir do momento que o empreendedor, ele conhece sobre isso, ele acaba ficando muito mais fácil você vir uma proposta e você recusar. Para nós, chegaram propostas de como, eu vou te dar X por 80% da tua empresa. Pô, peraí, né? Eu vou virar funcionário novamente, né? Então, não está alinhado, não está certo com isso, né? Mesmo a gente precisando do dinheiro, né? Cara, não está alinhado. Não é assim. Então, realmente, existe um livro muito bom, cara, escrito por um empresário brasileiro chamado João Kepler. Se vocês não conhecem ele, recomendo que vocês sigam João Kepler. Ele é o diretor e cofundador da Bossa Nova Investimentos, que é nosso fundo de investimento. Ele escreveu um livro chamado Smart Money, tá? É um livro... É muito importante de interromper. João Kepler, não é João Kleber. João Kepler, K-E-P-L-E-R. Exato. Kepler. Esse João aí é parente do astrônomo, né? do Kepler, que desenvolveu as leis da gravidade. Então, esse cara, ele escreveu um livro chamado Smart Money, tá? Ele dá todo o caminho das pedras de como você buscar um investimento anjo. Tá? E além desse caminho das pedras, ele faz muito bem essa ponderação para os dois pontos, né? Tá? O que o investidor tem que buscar e o que o empreendedor tem que buscar, o que o investidor olha. Então você já vai muito mais preparado. Pra você ter uma ideia, quando esse livro foi lançado no ano retrasado, a gente estava finalizando a nossa rodada de captação e a gente deu muita porrada e batida de cabeça, e que nesse livro está ali um caminho das pedras bem fácil. Falei, cara, se eu tivesse lendo isso antes, realmente tinha me ajudado bastante, tá? Então, o primeiro ponto é, cara, procure quem são os fundos, vejam qual é a tese de investimento desse fundo. Então, vamos lá, todo mundo tem uma tese de investimento. Por exemplo, Bossa Nova investe em SaaS, mas não investe em hardware. Então, se você tem uma startup de hardware, cara, ele não vai investir em você. Então, nem adianta ir lá procurar, porque não vai investir. Agora, tem outros fundos, cara, que a tese dele é hardware, a tese dele é saúde, a tese dele é financeiro, né? Então, você entender quem são esses fundos, entender a tese, ver em qual se você realmente se encaixa o teu projeto dentro daquela tese, e primeiro, comece tendo um relacionamento com ele. Então, não é porque cara, ele investe em startup que você já vai logo direto pedir o casamento. Não, peraí, tem um namoro antes, né? E antes do namoro tem aquele flerte. Como é que eu flerto com o investidor, né? É você se relacionando com ele. Então, vamos lá, procure ele nas redes sociais, comente os posts, curta os artigos dele, comece a fazer, e a hora que você tiver a apresentação, seja sucinto. A hora que você tiver a solução, você chega para ele e fala, meu querido, sabe essa dor aqui? Eu resolvo desse jeito. Quer conversar? Uhum. E aí sim,
se ele se interessar pela tua dor e realmente fazer sentido para ele, você vai abrir teu plano de negócio, você vai abrir realmente uma conversa mais certa, né? Então, foi desta maneira que a gente realmente conseguiu captar investimento para certos, e a gente está com uma nova rodada em aberto agora, né? E para você ter uma ideia, a gente tem aí quase 3 vezes o valor de ofertas de investidores interessados para o valor disponível, né? Então, bacana. Um ponto muito importante é o chamado FOMO, tá? Então, todo investidor tem medo de ficar fora de um bom negócio, né? Então, qual é o melhor negócio dele? Sempre é o próximo, né? Ele sempre é o novo. Então, realmente, você conseguir provar para ele que teu negócio faz sentido. Claro, ele já conhece o teu mercado, já tem toda essa bagagem, sabe da dor, cara, com certeza tu consegue um investimento, porque no Brasil realmente está tendo aí bastante acesso a capital, né? Hoje tem muitos fundos que estão investindo e realmente as coisas estão evoluindo muito, muito, muito rápido. Ricardo, eu queria até que você comentasse isso, né, do teu ponto de vista, né, do outro lado da mesa, mas eu acho que também tem um ponto que eu acho que, não sei se você deve estar tomando ciência disso, saiu agora, não sei onde foi, que em relação ao Brasil, agora, não sei qual foi acho que eu li com o Ricardo Amorim, alguma publicação que ele fez, uma notícia de jornal que ele compartilhou, falando em relação ao crescimento de investimento em startups no Brasil, em pequenas empresas, exatamente por conta da redução do valor que se paga da remuneração bancária, e que um caminho que está sendo visualizado e compreendido é investir em pequenas empresas que estão com crescimento, nesse momento, principalmente startups. Como é que você vê isso? E principalmente, eu trouxe, Ricardo, fique à vontade, tá? É uma coisa muito importante, fique à vontade para discordar de tudo, tá? Inclusive do que o Fábio falar. O objetivo aqui até é troca mesmo, porque exatamente são duas pessoas em dois lados opostos, né? Mas que sempre, como o Fabinho colocou, não obrigatoriamente por estarem em lados opostos, eles precisam agir de maneiras opostas, né? Ou ter opiniões distintas. Podem ter as mesmas opiniões, só que cada um age numa hora. Não, já vou discordar de um ponto, mas eu vou explicar o porquê. E não é uma discordância 100% não, tá? É uma pequena discordância. Mas, assim, esse ponto que você mencionou no final é muito importante, porque no Brasil, culturalmente, economicamente falando, existe uma longa tradição histórica, né? Tradição não, é um dado real, né? De que as taxas, né, oferecidas para empréstimo para o governo sempre foram taxas muito atraentes, né? Com um nível de risco muito baixo. Basicamente, para você perceber isso, é só pegar a variação, né, a evolução da taxa Selic ao longo dos anos. Não é a única taxa, mas é a taxa básica da economia. E você vai ver que essa taxa sempre foi muito alta e hoje ela está em 2,25% ao ano, que é algo que eu diria que há 2 anos atrás, ou um ano mesmo, era algo impensável. De todas as pessoas que eu conheço, ninguém apostaria. Que tinha, né? Já foi 30%, mas assim, eu digo, recentemente girava em torno de 10%, 7%, 8%, e 2%, é claro que tem a questão da pandemia também, mas isso mostra que a política econômica mudou no sentido de que realmente o que se quer é estimular, né, o investimento direto na economia, e para se estimular o investimento direto na economia, o investidor ele compara alternativas, né? As alternativas com risco daquelas alternativas sem risco. Então, se a alternativa sem risco me dá 15% ao ano, por que eu vou investir na Certos? Não tem motivo, né? Agora, se a alternativa sem risco me dá 2% ao ano, aí eu já vou pensar, peraí, tem um negócio ali que já está bem sedimentadinho, né? E que está rodando já há algum tempo e que eu acho que tem uma perspectiva aí de retorno de uns 7, 8, 10, 12, 15%, vai depender de cada negócio, que com certeza vai ter um risco, mas eu topo correr esse risco, porque se eu não correr esse risco, eu volto para o patamar de 2%. E aí as pessoas têm uma certa um apetite, né, por querer ganhar mais. Esse é um ponto que é importante a gente chamar a atenção, que tem, né, ajudado esse movimento, né, de investimento. Agora, o ponto que eu falei brincando aqui, que eu ia discordar de alguma maneira, é que, de fato, né, existe essa questão de que alguns fundos focam mais em certos tipos de negócio, né? Mas o que eu queria dizer é que, se o negócio for bom, o fundo está dentro. Não quer saber se é hardware, software, tirando questões antiéticas, né?
que pode ser um negócio bom, mas ilegal, né? Então, assim, não é bom, né? É bom financeiramente, mas não é bom. Então, se o negócio for bom, e hoje tem um ponto adicional que a gente chama, né, enfim, todo mundo fala que são os ESG, né, o Environmental, o Social e o Governance, né, ou seja, ambiental, os aspectos sociais, ambientais e de governança. E se a empresa tiver, de alguma maneira, com algum cuidado com esses aspectos, tem sim, aí eu diria, né, que tem sim fundos que já estão aceitando somente investir em empresas que apresentam um cuidado, né, com esses aspectos. E apresentar cuidados é como o Fábio falou lá atrás, não é só ter a ideia, né? Você tem que mostrar, ó, a gente mede, a gente tem indicador, a gente tem esse processo para cuidar, a gente tem esse relatório aqui que a gente emite todo mês, todo trimestre, a gente tem aqui, a gente abre nossa empresa a cada semestre para algum tipo de auditoria. Então, eu diria, para fechar aqui o ponto, né, de uma maneira geral, se o negócio for bom e tiver antenado, né, no sentido daquilo que a sociedade está, de alguma maneira, pedindo, não vai ter falta de fundo, né, desejando investir. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho interessante, né, que no início você perguntou, poxa, mas não é uma relação frágil, né, o investidor com o empreendedor? Isso é estudado, não necessariamente nesse contexto, mas há muito tempo isso é estudado, né, nas teorias de negociação. E o próprio Porter, né, que ficou famosíssimo pelo modelinho dele lá de estratégia, não sei se você lembra, as 5 forças de Porter, né? Ele mostra isso. E basicamente, boa parte daquele modelo é o quê? Tem uma empresa aqui no meio, ela vai negociar com o fornecedor. Se essa empresa aqui for uma empresa poderosíssima, né, em termos de mercado, e ela tiver muitos fornecedores, esses fornecedores não vão ter poder de barganha. Quem vai ter poder de barganha é a empresa. E ela vai achatar os preços, vai impor, né, prazos maiores de pagamento, ela vai impor as suas condições. E é a mesma coisa com os clientes, né? Também tem ali esse relacionamento. Então, se você é um empreendedor, né, que tem um negócio ainda pouco, né, confiável, como o Fábio falou, você não tem um Michael Jordan te amparando por trás. É difícil, né, você chegar para conversar com um fundo e botar, né, ali a tua confiança ali, falar, não interessa, isso aí para mim, estou fora, vou embora. Tem que ser macho, cara, tem que, assim, não é uma visão machista aqui, não, tô falando que tem que ser macho no sentido de tem que ser muito corajoso, e tem muita mulher aí à frente, né, então acho que essa expressão não foi boa, tem que ser muito corajoso para chegar e falar, não, meu negócio vale mais, vou embora. E é o que o Fábio falou, para você chegar nesse tipo de posicionamento, você tem que conhecer muito o seu negócio e tem que saber que a chance dele valer mais realmente é real, não é uma coisa da boca para fora. Né? Perfeito. Eu falo o seguinte, pontuando o que você falou, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Logo no começo do projeto, eu estava desenhando o projeto, já estava começando a registrar patente, tudo, já estava tudo direitinho. Eu estava começando a divulgar para o empresário, né? Fiz esse mesmo dever, Fábio, o mesmo dever que você fez. Vamos procurar quem são as pessoas, quem são os clientes potenciais que vão querer explorar esse nicho, esse mercado, ou você beneficiado com ele, vamos lá. E eu recebi um empreendedor, nunca esqueci, um empresário muito bem sucedido, não vou citar nunca nome, que eu apresentei a solução. Ele chegou para mim e falou assim, não sei nem se eu posso falar palavrão, se depois a gente corta na edição do YouTube, não sei se ele vai se cortar, né? Ele falou, seu projeto é uma M. O projeto é uma merda, vou falar palavrão, não tem problema. Droga, não vai funcionar isso aí, lugar nenhum. Aí eu falei, tá bom, sua opinião, respeito, tudo bem, a gente fomos jantar e tal. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Valeu, então pelo menos o projeto, pelo menos valeu o jantar, você está pagando o jantar, valeu o jantar. E no final do jantar ele falou assim, olha só, eu vou te dar 50 mil reais nas suas patentes aqui, na tua patente brasileira, que era a primeira que estava registrando, e beleza, vai para casa, bota 50 mil reais, compra um carro zero, compra um carro novo, só 5 anos atrás. Falei, cara, mas meu projeto não é uma merda? Você vai dar 50 mil reais, quem dá 50 mil reais por uma merda? Aí ele ficou meio sem graça. Esse mesmo cara, depois de alguns anos, quis me dar muito mais do que isso para fazer parte do projeto. Ou seja, isso que você falou, Ricardo, é muito importante, porque quando a gente tem noção, quanto mais lógico, quanto mais longe do produto ele está, menos ele vale. Mas
estar longe do produto não obrigatoriamente te faz valer nada, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante, Fábio, eu acho que se você também quiser colocar algumas experiências importantes, lidar com tubarões, porque nem sempre a gente vai ter gente como o João Klepper na nossa frente, sentado na nossa frente. A gente vai ter gente na nossa frente, pessoas que a gente vai perceber que são muito importantes para o nosso projeto e que, de alguma maneira, nós, como startup, que estamos com fôlego no limite, a gente vai pensar, cara, eu queria muito esse cara do meu lado. Só que tem um limiar, tem um limite que a gente vai ter que ceder para ter essa pessoa do seu lado. Então, o que você, Fábio, na tua experiência de empreendedor, como é que você lidou com esse tipo de situação, aquele convite tentador do cara que é especial para o teu projeto, mas que se comportou como um tubarão? Infelizmente, existe pessoas boas e pessoas ruins, né? Assim como existe investidores bom e investidor ruim, né? Tem investidor que vai matar o teu negócio, né? A gente recebeu propostas desde o tipo, cara, pega o meu, tá aqui, eu desenvolvo a tua solução e você me dá equity, me paga e me dá o equity. Recebeu propostas de, cara, vou te pegar 50%, 80% do teu negócio, né? Então, assim, o detalhe é, a partir do momento que você começa a entender esse jogo de investimento, né, entender como é que ele funciona, a você ter contato com outras pessoas que já passaram por essa situação. Então, peraí, a primeira coisa, antes de você aceitar um investimento de alguém, vai procurar o histórico, vai ver em quem ele já investiu, vai ver como é que ele está relacionando com essa empresa após o investimento, né? Então, cara, isso é um casamento que tu está assumindo, né? Então, quando você escolhe um investidor e firma um contrato com ele, cara, é como se você estivesse casando com ele, né? Ele vai ser teu sócio, né? E aí existe contratos e contratos de investimento, vários tipos, né? O mais comum no Brasil hoje é o mútuo conversível, né? Que ainda tem investidores, cara, olha só, eu vou te investir, mas se não der certo esse negócio, você vai me pagar com juros esse valor investido. Eu falei, então peraí, a gente só é sócio no amor, né? Se der problema, a gente não é sócio, eu sou devedor, né? Então, existem propostas e propostas. O detalhe é que quanto mais você conhecer esse mercado, mais fácil você vai conseguir entender o que é uma boa proposta e o que não é uma boa proposta. Beleza, mas dá um exemplo de uma proposta que você acha que foi justa. Por exemplo, possa ser sua ou possa ser experiência que você viveu. Um exemplo de uma proposta justa, tá? A gente recebeu um investimento da Bossa Nova por 2,5% da Certos, né? O valor eu não posso abrir, né? Não mas a gente recebeu 2,5% da Certos, foi uma proposta bem relevante de investimento, e hoje a Bossa Nova, além de me dar toda a questão de mentorias, né? Ele me chama uma vez por semana, a gente tem mentorias online, tem eventos, trazem a proximidade com grandes empresas e principalmente me abre portas em outros negócios. E vai lá e me avisa, Fabio, você quer um contato na Fiesp? Tá aqui, o cara da Fiesp é esse, você vai falar com fulano, inclusive vai marcar a reunião para você. Então isso é um dinheiro que, além de vir um aporte, vem uma abertura de portas, não tem preço. Você precisa de um advogado? O cara tá aqui, esse cara é especialista nisso que você tá com essa dor. Fala com ele. Então, isso não tem preço, né? E isso é o verdadeiro smart money, que é o dinheiro inteligente, né? Então, pegando um exemplo assim, tá? Quanto vale um investimento, né? Não você tem que considerar somente o dinheiro que você vai receber, o algo a mais. Então, por exemplo, a Cetus está no mercado de pequenas indústrias e atuando no mercado financeiro. Concorda que um dinheiro de um criador de gado Nelore não vai trazer nenhum sentido para a gente? Além do dinheiro, o cara não vai abrir porta nenhuma, porque todo o relacionamento dele é ligado à pecuária. Então, para nós que estamos ligados à indústria mecânica, metal mecânica e à indústria financeira, esse cara não vai trazer know-how nenhum. Ele simplesmente vai trazer e depositar dinheiro. Agora, né, se eu fosse uma startup que ligasse com agro, o dinheiro desse cara tem muito mais valor. Por quê? Ele tem experiência, ele traz junto com ele toda uma oportunidade de negócio, até inclusive de você vender para ele a tua solução. Então, assim,
onde é o melhor caminho? Aonde que, além do dinheiro, vai te oferecer algo além, algo a mais, tá? Então, propostas ruins, existe um monte, e é uma que você, infelizmente, vai passar por elas, né? Mas é muito importante você conhecer o que tem de bom. Congelou? E aí você realmente ajudar isso. Eu tô bem aqui, tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Sabe, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu acho que quem congelou foi o Tarcísio. Essas internet canadenses, né? Não sei se aqui no Brasil a gente tem qualidade melhor. Mas o que você acha disso, então, Ricardo? Sabe que foi interessante que eu fiz aqui uma ponte com uma coisa bem assim afastada, mas que traz um pouco da essência do que você falou. Porque eu dou muita aula de MBA, né? Na FGV, em outras instituições. E a gente tem uma brincadeira, eu mesmo, quando dou aula, né, para os alunos, eu costumo brincar com eles, falar, olha, boa parte do valor desse curso aqui vem da hora do cafezinho. Ou seja, pode ser que a hora do cafezinho valha mais do que a minha hora aqui de explicação. Porque é a hora que você vai conversar com as outras pessoas, que têm negócios também, e que estão também, né, na luta aí, buscando. Vai chegar uma hora que vai dar aquele match lá, né, daquele aplicativo, né, vai dar um match. Ou seja, vai casar alguém com alguém ali, né, e vai sair com alguma coisa boa. Ou, mesmo que não saia nada concreto, pelo menos uma troca ali, né, de informação, uma troca de experiência. Já valeu a tua ida, né? Na época era um curso presencial, né? Agora está difícil de fazer. Mas já valeu a tua ida ali, às vezes muito cansado, né? Aí, depois de um fim do dia, exaustante, o cara vai lá e ele sai, pô, valeu ter vindo. Então é isso que você falou, né? Tem sinergias, né? Que são difíceis de calcular de antemão, mas que quando você tem essa experiência, você consegue valorar, fazer o valuation, né? De uma maneira mais precisa. Quando a gente faz valuation de empresas, e aí não necessariamente startup, né? Você pensa que certas empresas elas podem ter um valor maior quando elas estão juntas, porque os ganhos de sinergia geram um valor extra. E que elas separadas não têm esse valor extra. Então, o refinamento do valuation em muitas situações é você conseguir transformar esses ganhos, né, que são difíceis de enxergar, em fluxo de caixa. Como é que você vai projetar um fluxo de caixa que é gerado por meio de um conhecimento, de uma pessoa do fundo que te deu um toque ali e que você nunca imaginou, né, que fosse ser a chave que estava faltando para você abrir uma porta? Para explicar para os amigos aqui, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Fábio Pimenta, Silvana aqui do CT Segurança. Eu derrubei o Tarcísio para ver se eu pegava o lugar dele, mas ele voltou já, rapaz. Cara, muito mais bonito, né? Fala, Silvana. Na próxima vez, bota seu filho. Ele é mais bonito do que eu, cara. Então, valeu. Eu ia ficar aqui de backup do Tarcísio, caso ele não conseguisse retornar, então agora podem continuar o show. Obrigado, pessoal. Obrigado. Silvana. Valeu. Eu queria falar uma coisa, tá, sobre esse investimento, cara, que na verdade não está diretamente relacionado ao investimento, mas, cara, poucas pessoas falam, né, que está relacionado, cara, o que eu devo me preparar, né, para minha empresa para pegar investimento, né? Então, infelizmente no Brasil, principalmente para pequena empresa, para pequena startup, a gente não está acostumado a ser 100% formal. Tá? Então, o que é o 100% formal? Cara, eu emitir nota fiscal de tudo e, principalmente, eu pegar nota fiscal de todas as despesas que eu gasto, ter esse acompanhamento contábil muito forte, né? Porque não adianta eu pegar sua nota e não levar essa nota fiscal até a contabilidade. Então, com a gente aconteceu alguns pontos muito importantes. Por exemplo, a minha empresa não tinha crédito suficiente para alugar uma sala quando a gente começou. Uma empresa está começando, né? Normal, né? A gente não conseguiu aprovar o cadastro na imobiliária para alugar uma sala. E aí o que aconteceu? Esse aluguel foi para o meu nome. Para a contabilidade, a despesa de aluguel era pro labore e não uma despesa da empresa,
né? Então a gente teve que daí fazer um contrato de sublocação para que eu pudesse realmente acertar esse passivo aí e transformar, tirar, porque contabilmente o Fábio estava falindo a empresa, o Fábio estava retirando prolabore, né, retiradas de lucros mais alto do que a empresa poderia suportar. Mas na verdade isso não é uma despesa minha, isso é uma despesa da empresa. Até um potencial investidor entender isso, tem que ter muita explicação tem que ter muita explicação. E é melhor isso só foi pego na due diligence. Então vamos lá, o que é uma due diligence? Depois de você, primeiro, conseguir um investidor, faz o pitch para ele falou, beleza, gostei de você, cara, vamos investir, acertou o valuation, acertou o aporte, vamos investir. Obviamente ele vai rodar uma due diligence, ele vai rodar realmente uma auditoria dentro da tua empresa para, primeiro, validar a tua receita que você me disse era aquela mesmo. Segundo, tuas despesas estão em dia, você não está devendo nada para o governo, você não está devendo nada para FGTS, INSS, enfim, questões trabalhistas, né? Para quê? Para tudo isso para mitigar o risco dele. E aí chegou dentro da due diligence, a gente na hora de apresentar o nosso DRE, cara, aquele lançamento absurdo como o Prolabore. Peraí, isso não é Prolabore, isso é o aluguel, isso é as outras despesas que estavam. Então, realmente, é muito importante se você conseguir, se você está procurando, mirando ir para esse caminho de procurar um investidor para a tua empresa, o primeiro ponto é cuidar da casa. E esse cuidar da casa é pegar nota fiscal de tudo, é emitir nota fiscal de tudo. Ah, Fábio, mas se eu emitir nota fiscal de tudo, eu vou pagar muito imposto e aí minha empresa não sobrevive. Eu falei, cara, se você não sobrevive pagando muito imposto, eu quero pagar 1 milhão de imposto por mês. Porque a partir do momento que eu estiver pagando 1 milhão de imposto por mês, eu estou faturando muito mais do que isso, né? Então, assim, se teu modelo de negócios não para em pé, cara, nem você no 100% formal, né? Cara, tá errado. Investidor nenhum vai te dar dinheiro para isso. Então, é muito importante a gente realmente seguir essas regras, ter 100% faturamento declarado, ter 100% das despesas com nota fiscal, você realmente ter uma regra de compliance muito forte, né? Agora nós da Cetus estamos se transformando em SA. E aí a regra, o nível de compliance sobe um pouquinho mais, né? Porque daí a gente tem todo o conselho, tem toda uma estrutura um pouquinho mais evoluída para gerir todas essas contas, né? Fábio, Fábio, é o G daquele ESG que eu tinha falado, né? O G de governança, né? É você justamente ter atenção a esses pontos que você está falando. Sim, é muito importante mesmo. Agora, então... Fábio, uma coisa que é importante, vocês estão falando de 2 pontos, você demorou quanto tempo para perceber isso e quanto tempo você percebeu que isso faria diferença, ou melhor, não nem faria diferença, isso era essencial para você estar onde você está hoje? Cara, depois que a gente já tinha estava na due diligence do investidor. Estava na due diligence, ninguém me disse isso antes, né? Então... a gente já tinha passado por um programa de aceleração, né? A gente já tinha recebido algum investimento antes para a aceleradora, né? Mas ninguém me disse isso, que realmente, peraí, cuida da tua parte financeira, fiscal da operação toda, e principalmente tem um contador bom, né? Porque hoje aí a gente está vendo aí esse série de contabilidades online, contabilidades baratinhas, que na verdade, quando você vai ver, o serviço não está 100%. Né? Claro, para determinados negócios funcionam maravilhosamente bem, né? Mas realmente para alguns negócios que tem que ter. Nós, por exemplo, agora eu confiro o DRE da contabilidade mês a mês. Todo o mês que ele... Gente, manda com documentação para ele classificado, até o dia 10 eles me devolvem isso já lançado. A grande maioria das empresas hoje vai fechar um balanço no final do mês, no final do ano, e olhe lá. Né? Então a gente tem clientes, por exemplo, nossos, que fecham o balanço do ano passado no meio do próximo ano, né? Então, por exemplo, agora no mês 6, 7 estaria fechando o balanço de 2019. Então, realmente cuidar dessa parte financeira, fiscal, cara, ela é essencial mesmo. Mas a pergunta que eu faço aí, o Razuki como professor, é uma das coisas que eu mais percebo, Razuki. As pessoas que entram em contato comigo, os caras, eles tiveram uma ideia, montaram um negócio, mas eles nunca tiveram mínima experiência. Eu vou falar como eu mesmo.
Não sei se o Fábio falou em relação a uma experiência de ser empreendedor lá você vai contar para a gente aqui, né, como é que nasceu a tua veia empreendedora, como é que você percebeu, mas será que não falta uma coisa que eu percebo, que eu tento passar para as pessoas, até em relação a futuro mesmo? A gente não tem uma carência total, Razuki, de recebimento, de receber uma educação empreendedora? Ninguém recebe isso. Nas escolas isso não existe, na formação não existe isso. Só aquele cara que vai fazer business na faculdade, numa pós, num curso. Mas por que isso não está no dia a dia? Será que não é necessário com essa mudança que a sociedade está vivendo? De muita gente precisando empreender. Será que as pessoas não estão chegando no mercado muito cruas e vão aprender na dor, como o Fábio aprendeu, como eu aprendi? Sim, sem dúvida. Isso está relacionado com aquele ponto que a gente mencionou já aqui, né? Historicamente, o Brasil nunca foi um país que desse, né, que fosse favorecesse, né, com condições atraentes ao investimento em novos, né, negócios mais ousados, startups em geral. Então, o que o Fábio está falando aqui, você pegar 10 empreendedores, né, 9, 10 vão contar a mesma história. De que, depois de alguns anos, eles se ligaram que era importante ter tudo direitinho arrumado, uma contabilidade confiável. Eu, por exemplo, quando eu dou aula na graduação, que é garotada não, né, já é tudo marmanjo, né, mais de 18 anos, mas hoje em dia as pessoas parecem que estão demorando um pouquinho mais, né, para amadurecer, que tem a ver com isso que você falou, né, tá faltando essa educação, né, mais amadurecida desde a época do colégio, né. Mas eu falo lá, olha, quando eu dou aula de contabilidade, introdução à contabilidade, tem empresas que são obrigadas a emitir os relatórios contábeis trimestralmente, né? E esse detalhe aí que o Fábio falou, a empresa ela fecha o balanço no meio do ano. E isso para empresas que são reguladas, né, pela CVM, isso já é multa na veia, né? Não tem como. A empresa ela tem que emitir, né, num determinado prazo, e normalmente ela tem ali prazo não é muito largo assim, né? Você tem um trimestre para apresentar, por exemplo, fechou dezembro, você tem até 30 de março para apresentar o relatório. Mas aí eu sempre questiono os alunos, falava, vem cá, mas se vocês abrissem um negócio, você não é obrigado a emitir relatório contábil. E aí, você teria relatórios contábeis? Porque se você não é obrigado, você precisa ter, né? E aí, pessoal, muito novo ainda, né, sem experiência nenhuma, ficava assim, não sei. Eu chamava justamente por esse ponto. Você vai precisar, em algum momento, de pedir um empréstimo ou de crédito para alugar uma sala, como o Fábio falou, ou vai já estar num momento mais avançado em que você vai fazer um aporte de capital. Se você não tiver relatórios contábeis, né, que ali é a alma financeira do teu negócio, é a transparência ali. Se você não tiver relatórios contábeis confiáveis, transparentes, de acordo com as regras internacionais, etc., e que você possa mostrar para o investidor, ninguém vai te dar crédito. Foi o que aconteceu com o Fábio. Ele teve que botar o nome dele. O nome dele tinha mais credibilidade do que a empresa. Mas a questão é o seguinte, Razuki, mas da onde mudar isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que está acontecendo aqui. Minha filha foi fazendo agora nas férias. Com as amiguinhas, resolveram fazer um camp, né? Summer camp, né? Que tem muito aqui. De cuidar das criancinhas. E tipo uma colônia de fériasinha num dia. E aí, ela estava tendo muito desgaste, inclusive, da gente chegar e falar, para, que está tendo muito desgaste. Por quê? Uma das amiguinhas quer inventar tudo e quer comprar tudo. E uma das situações quer investir tudo. Olha, o dinheiro entrou, aí eu vou comprar vários brinquedinhos, vários brindezinhos. A minha filha falou, não, se a gente investir todo o dinheiro, a gente está trabalhando de graça. Então, a gente tem que, sabe, essa noção de, não, a gente tem que fazer um caixa, a gente tem que fazer uma reserva. Tarcísio, deixa eu só te dar um exemplo muito básico para você ver que o buraco é muito mais embaixo, tá? As pessoas não sabem a maioria das pessoas não sabe nem o conceito de depreciação, que é um conceito básico, né, que numa DRE, como o Fábio falou algumas vezes, né, que é o nome de um relatório que mede o resultado da empresa, é um conceito econômico que mede o desgaste, né, ou, digamos, a perda do valor econômico de um ativo imobilizado tangível, ou seja, um equipamento, né, um computador, uma máquina, que ela está ali na DRE pelo simples e único motivo. Você tem que se preparar para no futuro reinvestir, né? Porque aquela máquina, daqui a pouco ela vai cair para o lado, né? Ou seja, ela vai despedaçar, não vai funcionar mais. E se você não tiver gerado um resultado que considera que você teria que ir guardando, né, um certo recurso para reinvestir no futuro, você não vai conseguir rodar o teu negócio mais para frente.
E as pessoas às vezes levam anos para entender um conceito de contabilidade, que é o conceito de depreciação. E confunde que mas depreciação vai sair do meu caixa? Não, cara, não vai sair do seu caixa. Depreciação é uma medida de despesa puramente contábil, que vai afetar o teu resultado, mas é por um fim, né? Que existe um fim econômico. Então, assim, tentando ser mais objetivo, é uma questão muito, muito forte, né? Culturalmente falando, de que a gente não tem educação financeira e muito menos educação para negócio. Nossa educação é para virar funcionário público ou conseguir um emprego numa grande empresa. É isso que a gente... Isso classe média, né? Classe média, mas o que está acontecendo, Ricardo, é que as pessoas estão sendo obrigadas a mudarem na marra. Isso. E vai mudar, está mudando já, mas isso não é da noite para o dia, né? É um tijolinho cada dia, e quem está no meio do turbilhão, né, como a gente aqui, talvez vocês mais do que eu, ficam com uma certa ansiedade, né? Porque assim, é natural, você está vendo a coisa acontecendo, você olha para o lado e está aquela coisa devagar, né? A gente tá num ambiente muito hostil, sim, Ricardo e Tarcísio, né? O ambiente brasileiro para empreendedorismo, a gente sai anos-luz de um ambiente, por exemplo, onde você está aí no Canadá, né? Então, nós temos a legislação tributária mais complexa do mundo, tá? Se não é a mais, é uma das top 3 aí, com certeza, mais complexa do mundo, né? Tomara que esse plano aí resolva, né? E realmente venha para reduzir a carga tributária nossa. Mas, enfim, a gente tem um péssimo ensino, né? Então, hoje a gente forma muito bons técnicos, mas a gente não forma muito bons gestores, né? Então, empreendedorismo, cara, ninguém se fala nada. Para nós, o empreendedor, ele é um malvadão, né? É o vilão da história, né? E não o herói que ele deveria ser, né? Então, realmente, existe vários pontos aí que, cara, é só com martelando, é só a médio e longo prazo para se resolver. Mas, enfim, o detalhe aonde que eu quero chegar é que o empreendedor, ele tem que ser meio ninja. Então você tem que saber de tudo um pouco. Você quer empreender, cara, você tem que aprender sobre legislação, você tem que aprender sobre conceitos contábeis, você tem que aprender sobre financeiro, você tem que aprender sobre todos esses termos DRE, fluxo de caixa, MRR, ARR, valuation, enfim, tudo. E né? sabe por quê? E por quê, Fábio? Porque o empreendedor, no início da vida dele, não tem grana para pagar um especialista. Então ele tem que se virar, ele tem que correr sozinho, né? Sim, exatamente. Claro que empreender com dinheiro é muito fácil. Você vai lá e contrata gente boa que faz e pronto, acabou. Agora, você empreender sozinho, cara, quando lá, eu vendi meu carro para colocar dentro da empresa, né? Para começar a brincadeira toda. Então, falando um pouquinho dessa história minha, né? Eu comecei a empreender em 2000, quando eu montei o meu primeiro negócio. Vendi ele em 2010, né? Eu tive um exit, tive uma saída, montei um novo negócio em 2010, no qual eu fali em 2013, né? Eu cheguei, o meu fundo do poço foi receber uma carta do cartório me convidando a pagar minha casa em 48 horas, senão ela ia leilão. Cara, isso é uma baita pressão, né? Obviamente, minha casa não foi a leilão, eu moro até lá hoje, né? E aí, com o resto das forças que eu tive, eu montei a Seatos em 2013, né? E a gente vem correndo de lá para cá e, cara, depois de quase 5 anos, 6 anos nessa estrada, que realmente a gente está começando a colher um pouquinho de fruto. E está longe de acabar. Então, nossa vida ainda tem, pelo menos, aí mais uns 10, 20 anos aí, realmente, de crescimento muito forte, né? O Fábio, Tarcísio, eu estou vendo aqui, eu estou com o meu celular aqui conectado, né? Estou vendo uma pergunta, na verdade, um comentário de uma pessoa que falou que eu não acho que é bem... Desculpa, só o que você falando, eu não estou recebendo aqui as mensagens, os comentários. Não, mas eu olho aqui, e na verdade ele fez um comentário interessante aqui, ele está dizendo, toda essa organização fiscal da empresa é primordial, né, para participar de licitação no governo. Bene Dantas. E, de fato, você não pode abrir mão de um potencial cliente como o governo. O governo também faz compras, né? O governo, em várias instâncias, seja no executivo, no legislativo, judiciário,
tem processos muito rígidos, por mais que a gente tenha essa cultura de achar que é tudo bagunçado, que é tudo corrupção, não é bem assim. Os processos são muito rígidos, e se a empresa não tiver um documento daqueles 100 documentos lá que são necessários para poder participar da licitação, não está fora. Não está fora. A gente, na Cetus, escolheu optar por não vender para governo, né? Mas a gente vende para grande empresa. Então, né, a grande empresa vai exigir um nível de compliance tão grande ou mais do que realmente uma licitação, né? Então, realmente é muito, muito importante você estar com esses documentos todos em dias aí. Bem, o papo está muito bom, mas a gente está se aproximando do final de 1 hora. Eu queria só fazer a finalização antes de apresentar quem vai ser a próxima entrevistada, a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês importante, que eu acho que é interessante para quem está do outro lado da linha, do vídeo, né? Da tela. No caso, os dois. Mas primeiro o Fábio. Qual é o investimento anjo dos sonhos? Aquele que ainda você quer ver acontecendo no seu projeto, na sua empresa. Lógico que você recebeu um bom investimento com uma empresa, com uma aceleradora top, mas imagina aquele que a tua empresa já vai estar num outro patamar, melhor ainda, e que vai ser aquele perfeito para o teu, sabe, vai cair como uma luva que você vai dormir sonhando com ele. Qual é esse investimento? O investimento anjo perfeito, investimento perfeito, é aquele que, além de trazer um bom dinheiro para a tua empresa, né, além de proporcionar realmente, e principalmente você pegar esse bom dinheiro e usá-lo para crescer, porque tem muitas empresas aí que recebem investimento e acabam não crescendo nada, né? Então, realmente é uma combinação de, cara, o cara te dá o dinheiro, segundo, cara, você usar bem, executar bem isso, porque o risco de você... Já vi várias empresas falirem por investir, por receber o porte. Então o cara não estava preparado, ele simplesmente torrou esse dinheiro, ficou devedor, e a hora que chegou no final esse dinheiro acabou, e ele teve que demitir todo mundo e fechar as portas. Pronto, simplesmente vai vender coco na esquina, porque realmente, cara, você faliu, né? Então, o investimento para mim perfeito é aquele que traz dinheiro, né? E com esse dinheiro te traz resultado, então está ligado diretamente à minha capacidade de execução, e também ele te traz mentorias, ele te traz realmente abertura de portas muito grande. Né? Então agora, por exemplo, a gente está indo para essa área de crédito, para a área financeira. Nós estamos montando um banco digital para pequenas indústrias, para pequenas empresas. A nossa investidor perfeito é alguém que conheça muito bem desse mercado financeiro, que traga dinheiro, expertise e principalmente bons relacionamentos, porque network abre muitas portas. Então, hoje, e eu acredito que vai ser assim por muito tempo, você conhecer as pessoas certas e essas pessoas confiarem em você e acreditarem no teu negócio, tanto que elas vão te indicar novos negócios, é o cenário ideal. Tá? Não sei se eu te respondi. Isso aí já foi seu pitch pro Ricardo, não? Oi? Não fiz meu pitch com o Ricardo. Não fiz, Ricardo, nós vamos conversar, tá? Nós vamos conversar. Com certeza. Detalhe, nunca perca a oportunidade de falar com o investidor, tá? Então, a hora que ele estiver na mesa, junto na área, meu querido, tem que abrir o jogo, tem que dizer o que você está fazendo, aonde você está indo, né? E pegar o e-mail dele, né? Depois você me passa, tá? Te passa o WhatsApp dele. Mas eu achei super interessante, porque essa área de microfinanças, né, microfinance, microcrédito, tá começando a crescer muito forte, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas então é bom, né, para vocês, porque ainda está muito incipiente, mas em outros países já tem um crescimento bem interessante e tem já prêmio Nobel nessa área, né, de economista que pesquisou justamente sobre a importância da área de microfinanças para a economia, né, para a sociedade. Sim, Ricardo, e aí fala aí, dá a sua resposta final aqui, nós se despedindo também, mas dizendo qual startup que te encanta? Qual é o perfil da startup que te encanta como alguém que vai levar o investidor? O perfil de startup que me encanta é aquele perfil que tem a liderança, né, ou as lideranças, são lideranças que têm uma cabeça muito
enxergam mais à frente, né? Não é aquela busca de ganho de curto prazo. Então, eles estão enxergando nos impactos financeiros, econômicos, mas também estão enxergando o impacto social do que ele faz, está enxergando o próprio impacto ambiental. Às vezes a empresa ela é modelo, né, para outras e vê que certas políticas, né, de cuidados ambientais atraem investidores diferenciados e outras empresas olham e falam, pô, aquela empresa lá está fazendo esse caminho aqui, está se dando bem, eu vou fazer igual. Isso é muito normal, né, no mercado empresarial. As empresas se copiam, né, o tempo inteiro. Elas ficam olhando uma para as outras, vendo o que a outra está fazendo, o que pode copiar, que é facilmente copiável e bom, as empresas copiam. Então, acho que o sonho talvez aí seja mais pessoal mesmo do que como um investidor. São essas empresas que geram, né, oportunidade, geram emprego, geram aprendizagem. Tem muita empresa que as pessoas passam por elas e saem muito melhores, né, dela, e vão abrir um negócio depois. Isso é bom para todo mundo, é bom para quem procura emprego, é bom para quem investe, é bom para quem... bom para a sociedade, de maneira geral. É bom para o governo, recolhe mais impostos, e reinveste. Então, é um ciclo virtuoso, né? E se você conseguir, né, fazer ele ficar girando, ele só cresce em termos de efeito positivo. Perfeito, perfeito. Bem, em primeiro lugar, antes de agradecer, para a gente finalizar, deixa eu apresentar quem vai ser a próxima bate-papo. A gente vai conversar com Raquel Sayão. Ela é uma advogada que eu conheço há muito tempo, especialista em grandes contratos com grandes empresas, licitações, contratos empresariais, enfim, trabalhou durante muito tempo para grandes estatais, avaliando exatamente isso, e hoje ela também atua no segmento de contratos para empresas de maneira geral, não só para grandes estatais. Então, ela vai passar um pouco da experiência, porque uma das coisas que a gente fala, assim como um bom investimento, um aporte, ou um ruim, né, um mau investimento, ou receber um aporte ruim, da forma errada, pode fazer a tua empresa falir, um contrato mal feito pode acabar com o teu negócio também. Então, é outro assunto bastante importante para a gente abordar para quem quer empreender. Bem, mais uma vez, obrigado, Fábio, obrigado, Razuki, Ricardo Razuki. Sim, foi um prazer estar conversando com vocês, assim, sem palavras, porque eu acho que isso aqui que a gente quer. A gente quer mais do que nunca falar pé no chão. Eu tenho visto, eu falei no começo do nosso bate-papo, que chega de esses erros que a gente vê muita gente cometendo, vai muito de a gente não ter as referências certas, né? Quando você começa a entender as coisas como elas são e como elas funcionam, você começa a se preparar da maneira correta. E quando você idealiza um mundo perfeito que não existe, você vai aprender tomando na cabeça. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é exatamente esse é o objetivo de estar fazendo essa série de entrevistas, é isso. É trazer a experiência de quem faz, de quem sabe, de quem sofreu, de quem aprendeu, para as pessoas que estão do outro lado querendo fazer os passos. Obrigado. E quem deixar um último recadinho, lógico, tá? lógico. Quem realmente... eu sou muito ativo, né? Eu sou uma pessoa realmente que gosto muito de dar esse feedback para outros empreendedores, né? E realmente ajudar, pegar na mão mesmo e trazer todo mundo e ensinar. Então, vamos lá, quem tiver interessado em saber mais sobre esse universo realmente de empreendedorismo, de startups, de investimentos, cara, me segue lá nas redes sociais, né? Faz uma pergunta para mim, manda um direct, que eu estou à disposição realmente para ajudar todo mundo aí. E vamos junto, cara, vamos junto. E obrigado aí, Tarcísio e Ricardo, pela oportunidade, né? E estamos juntos, qualquer coisa estou à disposição. E Ricardo, vou falar contigo ainda, tá? Abraço. Sim. Posso falar também, Tarcísio? Lógico. Já estourou o tempo, né? Você sabe que eu faço, isso pode ser uma curiosidade, eu faço doutorado em filosofia, né? Então eu tenho assim essa pegada aí também mais reflexiva. E quando você falou aí do dinheiro, né, eu lembrei daquela frase, né, dinheiro na mão é vendaval. E aí eu fiz aqui uma busca muito rapidinha, eu lembrava que essa música é do Paulinho da Viola, né? E tem muita filosofia nas poesias, né, nas músicas. E aí eu vou ler para vocês, preste atenção no que ele está dizendo. Dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou e a grandeza se desfaz. Ou seja, vamos fazer uma boa gestão, né, dos recursos, porque os recursos são escassos e momentaneamente eles podem estar abundando, né? Mas como o Fábio falou e você falou,
se você queima essa grana, depois vai vender com toda a dignidade, mas vai vender água de coco na esquina e então pode ser o fim de um sonho, né? Você vai cair da cama. Exato. E eu falo mesmo, a gente só tem, eu vejo empresas que eu tenho conversado para a gente fechar, empresas que estão só superaram essa crise exatamente porque tiveram pé no chão. Porque se tivesse só sonhando, hoje estariam fechando. Outras que eu vi fechando, eu vi, infelizmente, muitos empreendedores fechando as portas por conta disso. Ganharam o primeiro dinheiro, fizeram o primeiro aporte e compraram um carro zero. Falei, caramba, cara. É o empreendedorismo de palco que a gente tanto critica, que a gente estava conversando no começo, em off, das pessoas fazerem as postagens no Instagram, dizendo que é empreendedor, com as postagens mais lindas do mundo. Mas se você olhar que é empreendedor, é aquele cara que está aqui, ó, não teve tempo nem de jantar, não teve tempo de almoçar, porque está fazendo um bando de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente conseguindo fazer isso e mostrar a verdade, como a música mostra muito bem, né, Ricardo? A gente conseguir fazer isso, a gente consegue a nossa missão. Gente, muito obrigado. Alma, né? Exato. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem até o próximo Passo para Frente, quinta-feira da semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, no canal CT Segurança. Obrigado mais uma vez. Valeu, Sucesso um abraço. a todos. Fiquem com Deus e boa semana. Boa quinta-feira. Valeu. Um abraço. Tchau, obrigado. Abraço, valeu.